Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de 3 a 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versos de 3 a 14. Assim diz a palavra de Deus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Este é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco a partir de então, já que estamos aqui com o intuito de ouvirmos a tua voz. Assim sendo, meu Deus, que tu venhas em o nome de Jesus falar com cada um de nós. Amém e amém. Ainda não é o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, terremotos, rumores de guerras, surgimento de falsos cristos são ocorrências trágicas presentes na história da humanidade. De acordo com Mateus 24, versos de 4 a 14, que mostram que o fim deste mundo está próximo. Portanto, nós temos que entender que os terremotos, rumores de guerras e surgimento de falsos cristos, precisamente segundo o verso 6, são as vozes que ratificam a fragilidade deste mundo com o intuito de evidenciar a sua finitude, o seu fim. Deste modo, tais sinais servem para imprimir a consciência do fim na humanidade, mas não como meios para estabelecer datas. A exemplo do calendário maia, que vocês sabem que estabeleceu uma data, o ano de 2012, para o fim do mundo. Nós temos que entender, já que a existência destes sinais tem o escopo, o propósito, segundo Jesus, de confirmar que o fim acontecerá, mas não são a causa primária do fim. Que tais sinais acompanham a história da humanidade com mais contundência, com mais constância, a partir da primeira vinda de Jesus, com a finalidade de comunicar-nos que em um momento da história
este mundo há de deixar de existir. Portanto, os terremotos, como que aconteceu no Haiti em 2010, em 2015, as guerras, como a guerra que acontece hoje entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e o Hamas, a fome, as mortes, as catástrofes naturais e provocadas pelos homens, servem como vozes ou ecos de Deus para conscientizar-nos de que este mundo é finito, de que este mundo, em algum momento da história, há de deixar de existir. É o que destaca o verso 6, que diz o seguinte: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. A expressão "mas ainda não é o fim" mostra que as catástrofes naturais, volto a ressaltar, e as provocadas pelos homens, são os ecos constantes que comunicam a finitude deste mundo, a fragilidade desse mundo. Em outras palavras, tais sinais comunicam o que Jesus ressaltou aqui, a mim e a você, que nós não podemos nos apegar a este mundo, porque este mundo é finito. Um dia, este mundo há de deixar de existir. Não existirá, porque o fim do mesmo há de acontecer. Meus irmãos e minhas irmãs, desde a ascensão de Jesus, relatada por Lucas no livro de Atos, capítulo 1, que seus discípulos de lá para cá aguardam o seu retorno, já que Jesus havia dito que estava indo, mas retornaria com o propósito de dar cabo à maldade dos perversos e, por conseguinte, estabelecer o céu por toda a eternidade. O relógio do início do fim começou a girar a partir da chegada de Jesus na terra, trazendo sinais que são as vozes do prelúdio do fim, mas não o fim. Mateus 24 traz a ciência da existência do relógio, que começou a girar, que começou a se mover com a primeira vinda de Jesus, do início do fim deste mundo. Jesus, em Mateus 24, quer comunicar-nos que este mundo tem um ponto final, que a maldade que permeia este mundo tem um ponto final. Todas as tragédias, todas as catástrofes que envolvem a humanidade servem para comunicar-nos exatamente isto: que este mundo é finito, que este mundo possui um ponto final. Dito isto, devemos considerar alguns pontos acerca de Mateus 24. Presta atenção. Ponto 1. Mateus 24 anuncia fatos que já ocorreram. Mateus 24 anuncia fatos que já ocorreram. Como fatos que vão ocorrer. Como o fim deste mundo. O verso 1 e o verso 2 é uma profecia de algo que já aconteceu na história de Israel, que foi a destruição do templo em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano invadiu Jerusalém, destruiu o templo e a cidade, estabelecendo um caos, um terror, um pavor
na nação de Israel. Vejam que nós temos que entender que Mateus 24, principalmente, comunica algo estritamente relacionado à nação de Israel. Algo que já ocorreu, algo que já aconteceu. Conquanto o mesmo comunica, profeticamente falando, algo que vai acontecer. Assim sendo, nós temos que considerar a ideia de que a derrubada do templo, a queda do templo de Jerusalém e da cidade, em 70 depois de Cristo, é um protótipo do que haverá de acontecer com o mundo. Este fato, que já ocorreu, comunica que um dia, na história da humanidade, este mundo há de deixar de existir. O seu fim há de chegar. Notem, meus irmãos, que Jesus aqui direciona uma palavra específica, em particular, para os seus discípulos, porque o verso 3 destaca exatamente isto. No Monte das Oliveiras, Jesus reúne com seus discípulos e, em particular, Jesus explica o que Jesus havia dito nos versos 1 e 2, a profecia acerca da destruição do templo que ocorreu em 70 depois de Cristo, em Jerusalém. Segundo ponto, acerca de Mateus 24. Mateus 24 apresenta fatos anunciados profeticamente que aconteceram com o intuito de reforçar o fim do mundo em um momento da história. E aqui nós temos que enfatizar isto, já que a intenção, no meu entendimento de Jesus, é fazer com que nós venhamos a viver neste mundo sem nos prendermos a este mundo, já que a ideia de Jesus aqui é mostrar aos seus discípulos, que representam a época, a igreja, de que este mundo, assim como o templo em Jerusalém, deixou de existir a partir do ano 70, em um tempo, precisamente na história da humanidade, há de deixar de existir. Nas entrelinhas, Jesus quer fazer com que nós, o seu povo, a sua igreja, venhamos a deixar de estarmos presos a tudo que está relacionado a este mundo, a esta vida. Porque tudo que está relacionado a este mundo, a esta vida, há de deixar de existir. É finito, é passivo de morte, de um ponto final, de um fim. Ponto 3, acerca de Mateus 24. Mateus 24 não é só uma profecia do fim do mundo, mas também do que evidencia o início do fim do mundo. O verso 14 destaca o fim do mundo. Os versos de 6 a 12 destacam os sinais que na história evidenciam o início do fim do mundo. Notem, Mateus 24 comunica que este mundo há de deixar de existir. E ao mesmo tempo, comunica que existem sinais, que são as vozes, que são os ecos de Deus, que ratificam que este mundo é finito. Os tsunamis, os terremotos, as guerras, nas entrelinhas, indicam que este mundo é frágil, é de caco, é de vidro, é passivo de tornar-se algo, em algum momento, por ser finito, que há de deixar de existir. Vejam que todos os sinais que acompanham a história da humanidade, as catástrofes naturais,
e gestadas, edificadas pelos homens, possuem este propósito: lembrar-nos de que este mundo é finito, lembrar-nos de que o relógio que começou a girar desde a primeira vinda de Cristo, acerca do fim deste mundo, há de trazer, no tempo e no espaço, historicamente falando, evidências da fragilidade deste mundo. Ponto 4, acerca de Mateus 24. Os sinais relatados em Mateus 24, acerca do início do fim do mundo, devem ser vistos como as vozes do prelúdio do fim e não do fim. Vejam, versos de 6 a 12 e verso 7. Não são o fim, mas o início do fim. Nós não podemos estabelecer uma data para o fim do mundo a partir de um desastre, de uma catástrofe natural. 2010 aconteceu um terrível terremoto no Haiti. 2015, de igual modo, muitas pessoas morreram. Guerras e mais guerras andam ocorrendo no mundo. Nós tivemos 2 guerras mundiais. Muitas pessoas morreram em função destas 2 guerras mundiais. Nós não podemos, a partir desses fatos que são sinais, que apontam para o fim do mundo, estabelecer uma data para o fim. Porque esses sinais não são o fim em si do mundo, mas os meios que evidenciam que esse mundo tem um ponto final, que esse mundo tem um fim. Os sinais são os prelúdios, são as evidências de que o fim, em algum momento deste mundo, há de chegar, há de acontecer. O preâmbulo do fim, as cortinas relacionadas ao fim do mundo, com o advento da primeira vinda de Cristo, foram descobertas, tiradas. Ponto 5, acerca de Mateus 24. Mateus 24, precisamente dos versos de 9 a 14, orienta a igreja acerca dos efeitos nela, do início do fim, como um dos sinais do início do fim. Existem sinais do início do fim relacionados ao mundo, à humanidade de modo geral. Como existem sinais relacionados precisamente à igreja. Perseguição contra a igreja, mortes de cristãos, escândalos, esfriamento na fé, são sinais do início do fim relacionados à igreja. Vejam que Jesus estabelece profeticamente que na história da humanidade, ocorrências haveriam de acontecer de lá para cá, de maneira mais contundente e permanente. Na sociedade de modo geral, terremotos, guerras, catástrofes naturais e mais catástrofes naturais. Como também sinais ou ocorrências presentes na vida do seu povo, da igreja. Perseguição contra os cristãos, que ocasionou na história da igreja inúmeras mortes de muitos cristãos. Esfriamento na fé de muitos. Vejam que dentro da igreja existem sinais relacionados ao povo de Deus, isto é, a igreja de Deus, que apontam que o fim deste mundo, em algum momento, há de acontecer. Porque o relógio para o fim do mundo começou a girar
considerando todos esses sinais, que são as evidências, historicamente falando, de acordo com a profecia de Mateus 24, de que o início do fim começou, deu um passo e está caminhando a passos largos. Há 20 anos atrás, nós presenciamos terremotos, catástrofes naturais, aqui e acolá. De 20 anos para cá, nós percebemos que as catástrofes, que os terremotos, que os tsunamis, e que tudo aquilo que tem a ver com o que é trágico, que passou a envolver a história da humanidade, tornou-se cada vez mais presente, constante. Hoje em dia, enxurradas são frequentes. Hoje em dia, terremotos são frequentes. Cidades brasileiras hoje são vítimas de catástrofes naturais, de enxurradas, de enchentes, quase que com frequência. O mundo passou a se tornar o palco das vozes ou dos sinais que apontam para o fim, que não são a causa primária do fim, mas apontam para o fim, para que a humanidade, precisamente o povo de Deus, a igreja de Deus na terra, venha entender que este mundo tem um ponto final, que a história da humanidade caída, condicionada ao pecado, tem um ponto final, há de findar-se, de acordo com a agenda, com o tempo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que olhar para Mateus 24, portanto, considerando, em síntese, a ideia de que aqui neste mundo, nós, enquanto igreja de Deus, vamos ser perseguidos, vamos ser maltratados, e dependendo do momento da história que viermos a viver, até mortos, por causa do nome de Jesus. E tudo isto há de acontecer com a igreja, porque tudo isto tem a ver com sinais peculiares ao relógio de Deus para o fim do mundo. Então são inevitáveis. Jesus aqui alerta o seu povo, dizendo que na medida que o tempo do fim vai chegando ao fim, na história, as coisas para o povo de Deus hão de ficar cada vez mais difíceis, cada vez mais complicadas. Sexto ponto, acerca de Mateus 24. Mateus 24 orienta a igreja, povo de Deus, nos versos de 4 a 13, a como lidar com os eventos, os sinais peculiares do início do fim. Vejam que Jesus aqui profeticamente diz: no tempo do fim, ou nos últimos dias, nos últimos tempos, tais coisas vão acontecer: terremotos, guerras, mortes, fome, perseguição contra os cristãos, mortes de cristãos, e nós temos ciência de que isso vem acontecendo aqui e acolá no mundo. E nós, certos disto, temos que entender que o próprio Jesus, que anuncia isto, nos dá algumas dicas, ou faz algumas orientações para que venhamos a lidar com isto no tempo do fim. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vai acontecer isto, isto e isto e isto. Da minha vinda, primeira vinda, até a minha segunda vinda. Com a humanidade de modo geral, terremotos,
guerras, etc, 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 perseguição contra vocês, meu povo. E diante destes fatos inevitáveis, vocês devem viver desta forma. De que forma? Primeiro, não se permitir ser enganado pelos falsos ensinos e falsos mestres. Primeira dica de Jesus, considerando o tempo do fim, ou os últimos dias, ou o que antecede o fim deste mundo. Não nos permitir ser enganados pelos falsos ensinos e falsos mestres. Versos 4 e 11. Se não, vejam aí. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Verso 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse período, que tem a ver com a existência do relógio para o fim do mundo, já girando, Jesus orienta o seu povo a ficar atento, para que o mesmo não venha a ser enganado pelos falsos ensinos e pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. É certo que no tempo de Jesus, falsos profetas existiram, e antes da chegada, da primeira vinda de Jesus, no contexto de Israel, nós sabemos disto, existiam vários falsos profetas, conquanto o que Jesus está dizendo aqui, precisamente, com o intuito de orientar o seu povo, a sua igreja, é o seguinte, que a partir da sua ascensão, que ocorreu em um momento da história e foi registrado por Lucas, como disse no início, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os falsos ensinos e os falsos profetas haveriam de surgir de maneira frequente e constante. Em cada esquina, hoje nós encontramos das principais capitais do nosso país, uma igreja evangélica com nomes e mais nomes estranhos, propalando ensinos que não correspondem com o genuíno evangelho, tendo líderes que são, infelizmente, em muitos casos, eu sei que toda regra tem sua exceção, mercenários da fé. Jesus está alertando a sua verdadeira igreja, aos seus verdadeiros discípulos, que nos últimos tempos, que a partir do momento que o relógio de Deus para o fim do mundo começasse a girar, a quantidade de ensinos falsos e de falsos profetas haveria de aumentar drasticamente entre os homens. E é o que nós temos visto de lá para cá, cada vez mais, ano após ano, ensinos que não correspondem com o genuíno evangelho têm surgido. Líderes dos mais variados, que se dizem de Deus, mas são mercenários, são mercadores da fé. As igrejas se tornaram centros comerciais, púlpitos se tornaram balcões de negócios, prateleiras, metaforicamente falando, são encontradas com produtos dos mais variados, em nome do Evangelho, sendo apresentados que não tem nada a ver com o que o Evangelho é e com o que o Evangelho, em sua essência, comunica. Jesus, então, alerta o seu povo, os seus discípulos, fiquem atentos, porque nesse período vão existir falsos ensinos, falsos profetas. Não permitam serem enganados. Fiquem atentos.
não deem credibilidade a qualquer ensino, a qualquer pastor, a qualquer profeta, porque existem os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres. Quantidade de apóstolos, de profetas, de pastores, de mestres, que estão pisoteando o verdadeiro evangelho hoje, é enorme. A igreja de Deus tem que ficar nestes últimos dias, nesses últimos tempos, atenta com relação à genuína doutrina, o genuíno evangelho, porque o falso evangelho, o falso ensino, os falsos apóstolos estão por aí. As mídias sociais, a TV, a internet, estão cheias de mercadores da fé, de gente que tem usado o evangelho com o intuito de ficar rica, de encher os seus cofres, de engordar suas poupanças, de fazer uma previdência social. Falso ensino. Você sabe que hoje muitas instituições eclesiásticas que vivem segundo as mesmas, em função da pregação do genuíno evangelho, não têm pregado o genuíno evangelho. Falsos ensinos, falsos apóstolos, falsos profetas, gente que não tem compromisso com Deus, gente que não tem compromisso com o evangelho. Jesus, então, faz questão de dizer alguns sinais vão acompanhar a história da humanidade, com o propósito de dizer que o fim do mundo, em um tempo, no tempo especificamente, há de acontecer. E em função disto, vocês, meu povo, minha igreja, devem ficar atentos, porque neste período, ensinos falsos, profetas falsos hão de surgir. Portanto, fiquem atentos, com a finalidade de não serem enganados. Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, enganadas? Gente que tira a roupa do corpo para dar para a igreja tal, que suga tudo que tem na poupança, que tira até a aliança do dedo para dar para a igreja tal, como se o evangelho estabelecesse condições para Deus abençoar alguém a partir do evangelho. Falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos profetas. E nós devemos nos apoiar nas Escrituras, palavra de Deus, senão vamos ser enganados, como muitos estão sendo enganados. Fiquem atentos, porque um dos sinais do fim dos tempos é o falso ensino. São os falsos profetas surgindo quase que frequentemente. Fiquem atentos, para que vocês não venham ouvir as vozes antagônicas à voz do evangelho. Porque o que tem de voz ecoando em nome do evangelho hoje não está no gibi. Segundo ponto, ou segunda dica, ou segunda orientação que Jesus dá ao seu povo, à sua igreja, considerando que o fim do mundo há de acontecer em um momento da história e que os sinais que apontam para este fim já estão acontecendo. Não se prender à utopia de uma paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. Versos de 7 a 10, Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto
é o princípio das dores. Então serão atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Segunda dica de Jesus ao seu povo, à sua igreja, a mim e a você, é que até a consumação, até o fim, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Então é utopia pensar que o mundo vai ficar melhor e cada vez melhor. Então é utopia pensar, justamente porque estamos no Evangelho, que vamos gozar de prosperidade, de felicidade neste mundo. Jesus está dizendo, as coisas vão ficar piores. Se já existe perseguição, se já existe dificuldade, as coisas vão ficar piores. As perseguições vão aumentar, as dificuldades vão aumentar. Vai chegar um momento, considerando que já estamos caminhando para o fim da história deste mundo, que a igreja vai se tornar vítima dos seus algozes, dos seus carrascos, dos seus verdugos. Em 54, depois de Cristo, Nero assumiu o trono em Roma. 10 anos depois, precisamente em 64 depois de Cristo, Nero inicia uma perseguição brutal contra os cristãos. Muitos cristãos morrem, são queimados vivos, feitos de tochas humanas. De lá para cá, perseguições e perseguições contra os cristãos, contra o povo de Deus. De lá para cá, aqui e acolá, em lugares distintos, no mundo. Cristãos sendo mortos, sendo perseguidos. E Jesus está dizendo que nós não podemos pensar só porque a igreja está pregando o Evangelho, só porque, pensando no Brasil, existem igrejas com 10 mil, com 15 mil membros, pastores pregando o Evangelho na televisão, que as coisas vão ficar daqui a 10 anos melhores. Jesus está dizendo isso é utopia. Vocês sabem que uma visão escatológica acerca do milênio, majoritária até o fim do século XIX, início do século XX, foi o pós-milenismo. Porque entendia, em função da época em que o Evangelho estava sendo propalado, e muita gente estava abraçando o Evangelho no mundo, a partir das missões estrangeiras, ocorridas precisamente no século XVIII, que o mundo ia gozar de uma paz universal. Utopia. Porque, anos depois, veio a Primeira Guerra Mundial, 1919. Anos depois, a Segunda Guerra Mundial, 1939. A visão escatológica pós-milenista caiu por terra. Isto não foi novidade, porque Jesus já havia dito que as coisas haveriam de ficar, considerando que o relógio para o fim do mundo, estabelecido por Deus, já havia começado a girar. Piores. Então, nós, enquanto servos e servas de Deus, devemos viver neste mundo, entendendo que nós temos que nos apegar ao céu, que aqui as coisas, se viermos a continuar vivos, daqui a 10, 20 anos, hão de ficar cada vez mais piores. A maldade dos perversos contra os cristãos há de aumentar. Então, a segunda dica de Jesus é não se prender à utopia de uma paz universal, felicidade e prosperidade antes que o fim aconteça. Jesus está dizendo aos seus discípulos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser chicoteados, vocês vão ser
pisoteados, vocês vão ser presos. Então, não fiquem pensando que quando eu subir e vocês começarem a pregar o Evangelho e muita gente começar a fazer parte da igreja de Deus na terra, da igreja militante, que as coisas vão ficar melhores para vocês. Não! Vão ficar piores, é utopia. Achar que o céu vai ser estabelecido neste contexto, neste mundo. É utopia. Imaginarmos que vamos gozar de uma felicidade integral, neste mundo, neste contexto. É utopia pensar que por estarmos em Cristo vamos ser prósperos e que a razão de Deus com relação a mim e a você, considerando a nossa fé em Jesus, tem a ver com nos fazer prósperos economicamente. Não, é utopia. Toda igreja que tem esse discurso não está sendo fiel ao genuíno Evangelho, não está sendo fiel às palavras de Jesus, tratadas no Evangelho e apresentadas pelos evangelistas. Terceiro ponto, ou terceira dica, ou terceira orientação de Jesus, considerando que estamos caminhando para o fim do mundo, para a consumação de todas as coisas, cuidado com a frieza espiritual. Verso 12, vejam que Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em função das dificuldades, das perseguições, das tribulações, dos escândalos, muitos vão se tornar espiritualmente letárgicos, icebergs, cubos de gelo, frios, indiferentes, insensíveis, insensibilizados ante ao que se fala em nome de Deus a partir do Evangelho. E por isso que nós vemos muita gente fazendo parte de muitas igrejas evangélicas que não vivem de acordo com o Evangelho. Jesus está dizendo: o amor de muitos vão se esfriar. Não estranhem o comportamento do pastor, ou do presbítero, ou do membro da igreja que você faz parte, que você vê domingo a domingo na sua igreja, totalmente antagônico ao Evangelho. Não se assuste. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não apoie a sua fé em ninguém. Não tenha a vida do outro como fundamento da sua fé. Não tenha a vida do pastor ou do presbítero tal como fundamento da sua fé. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo que por causa dos escândalos e das dificuldades, o amor de muitos, de gente honesta, haverá de esfriar. Eu entendo que a razão é porque muita gente haverá e está apoiando a sua fé em pessoas. Há uma lógica aqui. Se há esfriamento no que diz respeito à fé, é uma razão. Os escândalos, o nominalismo, a falta de vida, de autenticidade, de veracidade comportamental compatível com o Evangelho. Hoje é perceptível a quantidade de pessoas cantando e saltando em nome de Deus em cultos dos mais variados, como também é perceptível a mesma quantidade de pessoas no dia a dia não vivendo de acordo com o Evangelho. Se canta muito, se fala muito em nome de Deus, mas não se percebe
quando se canta e quando se ouve o Evangelho, a sensibilidade de atender, comportamentalmente falando, a voz do Evangelho. As igrejas estão apinhadas, estão cheias, abarrotadas de pessoas. Existem os cristãos artistas. Existe hoje a igreja gay. Existe hoje a igreja das prostitutas. Existe hoje a igreja que aceita todo tipo de comportamento. A frieza, meus irmãos, não está relacionada, no meu entendimento, a não vermos pessoas dentro das igrejas evangélicas. A frieza está relacionada, no meu entendimento, a pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, mas não estão vivendo de acordo com o Evangelho, porque são icebergs, estão vivendo de acordo com o que elas entendem ser o correto, e não de acordo com o que a palavra de Deus diz ser o correto. A frieza espiritual, envolvendo muitos, propagada por Jesus nos últimos tempos, não tem a ver com a ausência nos cultos, não tem a ver com o rol de membros diminuto, não! Tem a ver com igrejas cheias, com igrejas apinhadas de pessoas, com movimentos e movimentos e movimentos, gospel, mas pouca vida, pouca qualidade, pouco compromisso, porque a frieza é notada, é perceptível, se sente quando se canta, se sente quando se prega, o que se deseja ouvir, mas não o que se deve ouvir, o que se deve escutar. Muita gente quente para cantar, muita gente quente para pregar, muita gente viva para cantar, muita gente viva para pregar, muita gente viva e quente para participar dos movimentos, dos shows, gospel, mas muita gente fria para viver o Evangelho, mas muita gente fria para andar de acordo com o ritmo comportamental estabelecido pelo Evangelho. Muita gente quente para se fazer tudo relacionado à festa, a eventos, a movimentos, em nome do Evangelho. Mas muita gente fria para se viver, comportamentalmente falando, em nome do Evangelho. As igrejas estão cheias, mas frias. Porque no dia a dia falta vida, falta compromisso, falta sinceridade, falta autenticidade, falta veracidade comportamental, compatível com o Evangelho. Jesus está alertando, ei, fiquem atentos, porque nesses últimos dias, e aí eu entendo que por causa dos falsos ensinos e dos falsos apóstolos, muitos hão de ser movidos pelas vozes falsas, vindas das bocas dos falsos apóstolos e do falso evangelho, e vão viver um evangelho que não é compatível com o genuíno evangelho. Quente para tudo que tem a ver com o pseudo-evangelho, mas fria para tudo que tem a ver com o verdadeiro evangelho, com o evangelho autêntico. Quarto e último lugar, ou quarto e último ponto, ou quarta e última orientação de Jesus para a sua igreja, considerando que o relógio do fim do mundo já começou a se movimentar. A necessidade de aguentar as agruras dos últimos dias. A necessidade de aguentar as dificuldades, as tribulações dos últimos dias. Verso 12 e 13. Vejam aí, Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho, verso 14, do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. A quarta orientação de Jesus, considerando tudo isso, as perseguições, o esfriamento na fé de muitos, as dificuldades, em se tratando da sua igreja, perseverar até o fim, aguentar, firme. Como muitos cristãos aguentaram no primeiro século, quando Nero
estabeleceu a perseguição em 64 contra os cristãos. A notícia se espalhou. E não pensem vocês que houve por parte dos cristãos genuínos medo da morte. Porque a história mostra que muitos foram mortos, queimados vivos e por conseguinte mortos. Não arredaram o pé. Anos depois, os Jogos Romanos, quando o Coliseu é reinaugurado, voltam. Muitos cristãos são mortos, vítimas de leões, de animais famintos. Não pensem vocês que ante a morte de muitos, os que estavam certificados, cientes de que muitos estavam morrendo, cristãos genuínos, ficaram com medo e com receio, porque muitos, por conseguinte, anos depois, foram lançados e mortos de igual forma, por leões, por animais famintos. O recado de Jesus, considerando a mim e a você, nós, servos e servas de Deus, é que vai ficar difícil, é que vamos ser perseguidos, é que vai ser difícil. Os chicotes dos verdugos de Cristo hão de bater nas nossas costas, mas nós não podemos arredar o pé do Evangelho. Nós temos que perseverar até o fim, e nós sabemos que quem nos mantém firmes é o próprio Deus. Se somos de Deus, nós vamos enfrentar os leões, nós vamos enfrentar os animais famintos, que existem com o propósito de ferir os que são do Evangelho. Se somos de Deus, nós vamos perseverar até o fim. E na medida que formos perseverando, nós vamos pregar o Evangelho com a nossa boca e com o nosso testemunho, até que venha o fim. São movimentos, comportamentalmente falando, paralelos. Na medida que nós resistimos, o Evangelho vai sendo pregado, o Evangelho vai sendo propalado por nossa boca, por nossas ações, por nosso testemunho, até chegar ao fim, que será a voz final de Deus contra todos os verdugos, contra todos os algozes da sua igreja. Eu concluo esta mensagem, meus irmãos e minhas irmãs, dizendo a você, considerando o que Mateus 24 ensina, prenda o seu coração, a sua mente, ao que te aguarda, e não ao que você vive hoje, ao que você vê hoje. Porque o que você vê hoje, um dia há de deixar de existir. Tudo que você hoje está marcado para deixar de existir tem um ponto final. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero convidar os presbíteros para me auxiliar na administração da Santa Ceia.